seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia, é um prazer estar com você aqui nessa noite, amém? Obrigado, Ministério de Música, aleluia. Sabe, querido, eu creio que se você está aqui nessa noite, é porque você tem algo para receber da parte do Senhor para a sua vida, amém? E então, eu digo desde já, vamos sintonizar o nosso coração, porque eu tenho certeza que toda palavra ela é inspirada para nos edificar, para nos corrigir, para nos exortar. E às vezes pode ser até que a gente não esteja passando por algo que vai ser dito, mas sabe, o Espírito Santo, que é aquele que nos ensina todas as coisas, na hora certa, ele nos faz lembrar das palavras que nós precisamos. Amém? Então, de maneira nenhuma, no Senhor nós ficaremos desamparados ou sozinhos. Amém? Aleluia. Eu gostaria que você desde já abrisse a sua Bíblia na carta de Tiago, no capítulo de número 1, Tiago, capítulo de número 1. Nós vamos ler alguns versículos. E após nós lermos, você deixa essa passagem aberta, porque em seguida nós vamos ler mais alguns. Mas nesse momento eu gostaria de ler com você os versículos do número 2 ao versículo de número 4. Vamos lá, diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Alguém vai correr agora? Não? Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém? Nós estamos nesse mês tratando sobre a nossa posição no reino, e algo que o Senhor veio tratando ao meu coração enquanto eu vinha estudando e me preparando para essa noite, é que quando nós entendemos e estamos conscientes da nossa posição no reino de Deus, nós passamos a enxergar os problemas, as circunstâncias e os desafios de uma maneira e de uma perspectiva diferente. Sabe, essa palavra, ela fala, tende por motivos de grande alegria o passardes por provações. Sabe, e às vezes a gente tem, por hábito, já sempre que a gente usa a palavra provação ou prova, a gente já conecta como se fosse sinônimo de algo difícil. Prova é algo difícil. Sabe, ser difícil pode ser uma característica de uma provação, sabe? Mas uma provação, na verdade, é um teste de habilitação. Então, nós podemos começar a entender que nós podemos ter, por motivos de grande alegria, o passar por provação, porque quando nós passamos por ela, seremos aprovados ao final. Então, toda provação tem uma habilitação. Toda provação tem uma promoção. E às vezes não falamos necessariamente de promoções naturais, mas promoções, como Paulo vai dizer, que tem eterno peso de glória. Promoções onde muitas vezes nós não veremos o resultado de forma aparente, mas veremos o resultado através de coisas que são invisíveis. E essas sim têm eterno peso de glória. Amém? Então, Tiago ele vai dizer, tende por motivo de grande alegria o passar pela provação. Na verdade ele diz por várias provações, porque a provação da vossa fé, uma vez confirmada,
ela produz perseverança. Então, aqui tem um ingrediente que deve estar presente toda vez onde a sua fé é provada, que é a perseverança. Nós precisamos perseverar no Senhor, na palavra, nas instruções que o seu Espírito nos dá, e perseverarmos nessas instruções. E no versículo de número 4 vai dizer que a perseverança, ela deve ter uma ação completa. Isso significa que essa habilitação que vem do Senhor, ela, para ser confirmada na nossa vida, nós precisamos perseverar do início ao fim. Perseverança com ação completa. Sabe, uma vez Jesus estava com seus discípulos, e você conhece essa palavra. Tinha mais ali 5.000 homens e crianças, e Jesus disse aos discípulos: olha, dai vocês mesmos de comer. Os discípulos a princípio não entenderam como aquilo aconteceria. Então Jesus apresenta os 5 pães e 2 peixes que chegaram até a mão dele. Ele levanta a hora, e toda aquela multidão é alimentada a partir daquilo que era improvável, apenas 5 pães e 2 peixes. No fim daquela situação, todos estavam admirados. Será, meu irmão? Eu tenho certeza que se nós estivéssemos lá e víssemos 5.000 homens, fora mulheres e crianças, serem alimentados a partir de 5 pães e 2 peixes, isso seria o assunto para um mês inteiro, pelo menos. Não é verdade? Mas a palavra vai dizer que quando eles saem daquela situação, eles passam por uma tempestade. E a Bíblia vai dizer naquela passagem que era necessário passar pela tempestade porque eles não haviam entendido aquilo que o Senhor tinha feito. Então, muitas vezes nós recebemos palavras, recebemos instruções, e dependendo da maneira como nós recebemos aquelas instruções, se nós não agarrarmos aquilo, pode ser que mais para frente a gente passe por uma situação muito parecida com a situação que a gente passou há um tempo atrás, e a gente se veja tão desesperado ou tão desolado como a gente se viu na situação anterior antes de receber a palavra. Então, meu irmão, em Deus, aleluia, nós podemos receber, agarrar com expectativa, ansiar pela palavra e deixar que ela frutifique em nosso coração, para que em momento oportuno, quando o dia mal chegar e vier sobre a minha vida, eu tenha um bom depósito no meu coração, para que eu não fique disperso, para que eu não fique confundido ou envergonhado com coisa alguma. Amém? Aleluia. Sabe, e uma coisa que veio ao meu coração é que nós devemos perseverar ao invés de reagir. Sabe por quê? E eu tenho aprendido isso na minha vida. A grande maioria das vezes, onde eu me vejo em maus lençóis, é porque eu resolvi falar algo ou fazer algo quando eu estava nervoso. Eu não pensei, eu não orei, eu não considerei o Espírito Santo. Alguém falou e eu falei. E aí pronto, falei. E escrevi. Já leu, não dava para pagar. Querido. Mas muitas vezes, quem sabe. E muitas vezes nós precisamos perseverar na instrução que o Senhor tem nos dado quando o dia mal vier. Porque nós temos carne e nós temos alma, e muitas vezes a alma e também um senso humano de justiça, ou até mesmo um senso de justiça, né, da sociedade onde a gente vive, ela vai dizer para a gente: reaja, faça alguma coisa, não fique parado, processa, reclama, vai lá no patrão e fala que não é assim, se levanta, faz alguma coisa, sabe?
E eu tenho entendido que muitas vezes a perseverança, ela vai ser loucura para aqueles que não têm a palavra ou que não receberam a instrução do Senhor. E a perseverança pode ser que ela passe alguma aparência de passividade, como se nós tivéssemos, sabe, sangue de barata ou coisa assim, sabe, mas perseverar na fé vai requerer de você e vai forjar em você maturidade. No versículo 4, onde diz que a perseverança deve ter ação completa, vai dizer, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, na verdade, quando eu persevero, ou seja, quando eu espero na palavra, quando eu espero que a instrução vai dar o resultado que o Senhor disse que daria, quando eu resolvo me calar ao invés de falar, quando eu resolvo ser paciente, pacífico, eu começo a entender que, na verdade, essa perseverança, ela está forjando em mim isso que Tiago está dizendo, está fazendo de mim e você alguém aperfeiçoado em Cristo, aperfeiçoado na palavra e em nada deficiente. Amém? E aí, Tiago, ele mais tarde, dentro desse assunto, no versículo 19, aí eu gostaria que você abrisse novamente, Tiago 1, 19, ele vai dizer, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, cuidado, meu irmão, com tudo aquilo que te deixa nervoso. Cuidado com tudo aquilo que vem para tentar tirar a tua paz, para tentar minar a tua alegria, porque a Bíblia vai dizer, seja tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E aí vem uma outra situação, é que às vezes a gente dá lugar à ira, e depois a gente vai para casa orar, e ainda vai dizer, Senhor, quando é que o Senhor vai se levantar para fazer alguma coisa por mim? Quando é que o Senhor vai se levantar e entrar nessa situação e dar um jeito no fulano que está falando demais? Sabe, querido, não é o nosso senso de justiça que vai ditar como Deus vai agir na situação. A instrução para Deus a nosso respeito é tão somente persevere e espere naquilo que eu tenho te dito. Não é porque você está irado que eu vou me levantar do meu trono e sair correndo para fazer alguma coisa contra alguém. Porque Jesus que morreu por você é o mesmo Jesus que morreu por aquela pessoa que de repente fez algo contra você. Então, não espere, apenas seja amadurecido, aperfeiçoado em cada situação que você passar. Sabe, nós aqui nessa igreja somos muito bem ensinados de que dele vem tudo que é bom, tudo que é perfeito, em Deus não há sombra de variação, sabe, e nós sabemos, eu estou falando de provação, e é importante dizer que nós não estamos falando aqui de um Deus que está o tempo todo te testando, não é sobre isso, eu estou falando sobre as circunstâncias do dia a dia, sobre as coisas que o diabo tenta atrapalhar a sua vida, é sobre isso que eu estou falando, sabe? E por mais que às vezes a gente tenha esse entendimento, a gente precisa entender que Deus, por mais que Ele não esteja orquestrando coisas ruins na nossa vida, Ele coopera para que a gente saia de cada circunstância mais forte, mais sábio, mais amadurecido, mais constante, mais fiel, mais apaixonado por Ele. Amém? Aleluia! Sabe, eu vou dar um exemplo de uma série, não é indicação para você ver, mas eu vi, e aquilo de certa forma falou ao meu coração, pelo menos me lembrei enquanto eu estava estudando, que é a série que retrata da família real britânica, e ali naquela série mostra a rainha Elizabeth ainda menina na adolescência, e diferente de todas as crianças normais, da idade dela, ela tinha aula de ética, porque um dia ela assumiria um trono,
e ela precisaria ser ética no seu posicionamento. Ela tinha aula de idiomas, porque ela estaria na frente de reis e ela precisaria se reportar aqueles homens no idioma daqueles governantes. Então, em toda a sua vida, ela foi preparada para um dia estar numa posição, de rainha da Inglaterra. Só que uma coisa também é curiosa, é que durante aquela série, a série faz, como um certo antagonismo da personagem da rainha com a irmã da rainha. Porque a Elizabeth, a vida inteira dela, ela foi treinada para não reagir, para não demonstrar insatisfações, emoções ou certos sentimentos. Ela foi treinada para que, independente se ela tivesse mais simpatia por um lado do governo ou outro lado do governo, toda vez que o primeiro-ministro entrasse ali na sala dela para dizer alguma coisa, ele receberia um bom conselho da parte dela. E a irmã dela, por várias vezes na série, começa a chamar ela de mosca morta, de alguém sem sentimento, ou de alguém que não era humano. E o que sempre aparecia na resposta da Elizabeth era: fui ensinada de que a coroa não morrerá. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, a coroa não se abalará. E aquilo começou a falar comigo sobre como muitas vezes nós nos deixamos afetar pelas situações, quando na verdade estamos perdendo a consciência de que nós estamos num reino que verdadeiramente é inabalável. Sabe, toda vez que a gente começa a se desesperar, ou a gente se deixa irar por coisas à toa, ou a gente se coloca em situações que não agradam a Deus, é porque de alguma maneira nós estamos perdendo a consciência do reino em que nós estamos e pertencemos. Então, meu irmão, quando alguma coisa se levantar contra a sua vida, querido, não se abale. Não se abale, não se entristeça. Não coloque em dúvida a posição que o Senhor Jesus te colocou. Filho de Deus, herdeiro. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, e o reino de Deus, que é um reino superior, e é claro, eu dei o exemplo aqui dessa série, porque tem alguma semelhança com algo parecido com um reino, mas nenhum reino terreno vai se equiparar ao reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada se compara. E esse reino, o reino de Deus, ele tem uma justiça própria. E eu gostaria de ler com você, por favor, abra sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6. E eu gostaria de ler a partir do versículo 26. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo de número 26. Que diz: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos ou com que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe
que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui fala sobre os pássaros do céu, sobre as ervas do campo, e vai dizer aqui, eu não tenho cabelo ali, é estranho. Desculpa, foi bem na hora que eu olhei. Nós vemos aqui as aves do céu, as flores do campo, e a gente vê aqui ao final Jesus dizendo, portanto, busquem o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí a gente pensa, o que as aves fazem para merecer serem cuidadas por Deus? O que os lírios do campo fazem para que eles mereçam ser cuidados por Deus? Eles não trabalham, eles não ajuntam em celeiros, mas eles são quem Deus os criou para ser. O que o pássaro faz? Ele voa. O que os lírios do campo fazem? Enfeitam essa terra para a gente viver nela. É isso que eles fazem, eles só são quem eles são. E aí é nesse versículo número 33 que vai dizer, buscai em primeiro o seu reino e a sua justiça. A questão do reino para a gente já está resolvida. E qual é essa justiça então, de acordo com esse texto? Qual é a justiça? Deus está dizendo para você, a sua preocupação deve ser quem eu te criei para ser. E as demais coisas, comer, vestir, beber, eu vos acrescento. Essa é a justiça do reino. A justiça do homem diz, se não trabalhe, você não come, não vai ter com que sustentar a sua família, tem mais é que estar nessa situação mesmo. Mas o que a graça de Deus faz com a gente? Você pecou, você estava separado da glória de Deus, mas se você crer em Jesus, a santidade de Jesus te reveste. Aleluia! Essa é a justiça de Deus. Você não faz para ter o que comer, você não faz para ter o que beber. É claro que naturalmente você trabalha, você faz a sua parte, mas o que a Bíblia está dizendo aqui é que você, fazendo o que deve fazer, mas buscando as coisas do reino, a manifestação do reino do Senhor aqui nessa terra, se envolvendo com as coisas dele, sendo simplesmente quem Deus te chamou para ser, você não precisa estar ansioso, inquieto por coisa alguma, porque essa é a justiça do reino de Deus. Então eu começo a entender por que eu posso estar alegre diante de todas as provações. Por quê? Porque eu estou sendo quem Deus me chamou para ser. E quando eu estou sendo quem Deus me chamou para ser, a justiça do reino a qual eu pertenço, me garante que Deus vai cuidar de mim no processo. Quando eu me sinto fraco, é ali que eu serei forte, serei fortalecido. Eu saberei que a graça dele me basta em todos os momentos. Que eu não preciso temer a nada, que eu não preciso estar inquieto, que eu não preciso estar ansioso por coisa alguma. Amém? Aleluia. Sabe? E eu gostaria de trazer para a nossa meditação que a gente começasse a pensar na vida de Jesus. Sabe, porque existem situações que, principalmente para nós que somos bem alimentados nessa igreja, nós já sabemos que se o sintoma vier sobre a nossa vida, a gente pode se levantar e repreender, porque o Senhor nos garantiu vida.
A gente sabe que quando a escassez bate a nossa porta, a gente pode declarar que em tudo somos abastecidos e enriquecidos em todas as coisas. Se o diabo tentar lançar na nossa cara algo que a gente fez há muitos anos atrás, a gente pode crer que em Deus nós fomos feitos nova criação, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. De vez em quando a gente ainda falha, né, nessas coisas. Mas eu tenho para mim que esse é o nível mais baixo, às vezes, das pressões que a gente passa. E Jesus, na sua última semana de vida, no seu caminho para a cruz, onde ele já estava tendo que lidar com a pressão de ir para a cruz, porque a cruz, de fato, ele sabia no seu espírito que era chegada a hora dele. Jesus, ele começa a passar por uma série de circunstâncias que poderiam afetar o sucesso da missão dele. E eu gostaria de ler com você o texto de Hebreus, no capítulo de número 12. Hebreus número 12, do versículo 1 ao versículo 3, que diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Essa passagem aqui, ela nos inspira a corrermos a nossa carreira, e muitas vezes, quando nós perdemos a consciência de qual é a justiça de Deus no meio das circunstâncias, no meio do dia mau, o escritor dos Hebreus vai dizer: quando você estiver correndo a carreira, olhe atentamente para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E a primeira coisa que eu quero dizer para você aqui é que o autor da carta aos Hebreus, ele está dizendo, quando ele diz, correndo a carreira, olhando atentamente para Jesus, Jesus, ele cumpriu a sua carreira com perfeição. Ele não deixou que nenhuma circunstância parasse ou o impedisse de completar a sua missão. Então, o que o escritor aos Hebreus está dizendo é: haja o que houver, não pare de correr a sua carreira. Eu digo isso, querido, porque muitas vezes a justiça humana, o modo de pensar terreno, talvez posso dizer carnal, vai dizer pra gente: a situação apertou, pede um tempo lá para o seu líder na igreja, fica um tempo aí na sua casa, resolve a tua vida, depois você volta. Mas sabe, às vezes isso é uma tentação de Satanás, para tentar fazer com que você pare e desfaleça, querendo te isolar do corpo de Cristo. Mas Deus está dizendo para a gente: haja o que houver, não pare de correr a carreira que está proposta para você. Porque o que nós lemos? Que quando nós corremos a nossa carreira, quando nós somos quem Deus nos chamou para ser, Ele nos supre em todas as coisas. Então, a melhor maneira de nós mostrarmos a nossa fé é não abrirmos mão de quem Deus tem nos chamado para ser, quando o dia mau se levantar. Amém?
E aqui no versículo 3 vai dizer: considerai, pois, aquele que suportou tamanha oposição, oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. O que está dizendo aqui é que nesse caminho para a cruz, Jesus teve que lidar com, a tal da ignomínia, que significa desonra pública. Ele teve que lidar com escárnio, ele teve que lidar com pedras, com coroa, ele teve que lidar com discípulo fugindo, discípulo negando, ele teve que lidar com Judas, ele teve que lidar com a multidão e tantas circunstâncias. Mas o escritor vai dizer: olha para Jesus, porque se você olhar para Ele, você não vai se fatigar. Porque Jesus não olhou para as circunstâncias que apareceram no meio do caminho enquanto Ele estava correndo a sua carreira. Então, se você fizer como Jesus, você também não vai dar voz para aqueles que tentam, ou para aquilo que tenta te parar, te travar ou te desanimar. Porque é olhando para Jesus que a nossa alma não irá desfalecer. Aleluia, aleluia. E aí, pegando esse gancho do versículo de número 2, dizendo que em troca da alegria Jesus escolheu a cruz. Nesse caminho para a cruz, e é aí que eu quero falar algumas coisas muito rapidamente, algumas coisas muito específicas para essa noite, pegando um gancho do que eu tinha começado a falar anteriormente. Fome, miséria, doença, condenação. Eu às vezes tenho para mim que é o nível 1. Existe um outro nível que às vezes nós experimentamos na nossa vida, que é a ofensa. E muitas vezes a ofensa, ela pode gerar marcas que paralisam, marcas que frustram, marcas que te colocam numa cadeira e podem tirar a alegria de servir ao Senhor. E eu fico imaginando como foi para Jesus iniciar aquele caminho da cruz com um beijo de seu amigo, discípulo Judas. Mas Jesus, ele é muito bom e perfeito, porque naquele momento de traição, Jesus, ele olha para Judas e ele não fala: seu traidor. Mas Mateus vai dizer que Jesus diz: amigo, para que vieste? E Jesus não diz com ironia, Jesus não diz com deboche ou com maldade, mas Jesus, ele diz, é como se dissesse: o que você vai fazer daqui em diante, você vai fazer pela sua própria consciência, porque eu ainda te chamo de amigo. Isso é algo, querido, que só quem tem consciência de reino e consciência de propósito consegue fazer. Porque não deixa e não permite que a ofensa do gesto daquele discípulo que conviveu, que comeu, que viu milagres, que andou com Jesus, Jesus não permitiu que a ofensa do amigo entrasse no seu coração, mas Jesus olha nos olhos daquele homem e diz: você é meu amigo. Aleluia. Sabe, e isso é importante para a gente, porque na verdade Jesus, ele estava ali nos dando uma lição sobre graça também. Porque imagine, se no dia que nós errarmos, ou errássemos, Deus virasse para a gente e dissesse: ah, seu traidor. Mas não, Ele diz: eu vos chamo amigo. Aleluia, aleluia. Ele te recebe, Ele não diz: você está muito recente o que você fez contra mim, volta outro dia, me dá um tempo aqui para eu pensar um pouco, para eu esquecer. Mas se você se achega diante de Deus com um coração contrito, a palavra dele vai dizer que Ele não te rejeita.
Aleluia! Então, na justiça de Deus, traição não é nada. É algo facilmente perdoável. Imagina então quando Jesus é colocado lá diante de Pilatos em Jerusalém, onde tem de um lado Barrabás e do outro lado Jesus. Vamos ler aqui então a ficha. Barrabás provocou manifestações, provocou incêndios de casas, apedrejou governantes, porque Barrabás, ele não era o ladrãozinho que às vezes a gente acha que era, né? Porque estava preso. Não, ele era um preso político. Ele era alguém que estava tentando libertar os judeus da opressão do povo romano. E por isso estava preso. E do outro lado, Jesus. Qual a ficha de Jesus? Curou no sábado. Alimentou a multidão, ressuscitou os mortos, trouxe palavras de vida. Era isso que incriminava Jesus. E aquela multidão que estava naquele lugar já havia visto e conhecido aquilo que Jesus podia fazer. Então quem podia naquele momento libertar Jesus? A multidão podia. Mas naquele momento, quando diz, de um lado Jesus, do outro lado Barrabás, quem eu solto? A multidão resolveu escolher Barrabás. Por quê? Porque Barrabás representava uma libertação terrena de uma opressão de um povo. Então aquela multidão estava como que dizendo, eu preciso que resolva a minha situação hoje. Não quero alguém que vai operar milagres, sabe? E Jesus, com todo o seu amor, quando ele está no alto daquela cruz, ele olha para o seu povo e diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Talvez a gente, na nossa justiça, dissesse, olha só, a gente, se fosse, né, no lugar de Jesus, nunca seríamos, mas às vezes, com a mentalidade que a gente tem, às vezes a gente diria, quer saber? Aquela multidão mandou crucificar Jesus. Então olha só, a partir de agora, a salvação vai ser só para quem creu até aqui. Que todo mundo morra. Essa seria a nossa justiça. Não é verdade? Mas a justiça de Deus, Jesus quando ressuscita, ele diz, olha, ide por todo o mundo e preguem o evangelho. E sejam minhas testemunhas em Jerusalém, onde eu fui crucificado, em Samaria, povo inimigo, em toda a Judéia e aos confins da terra. Jesus, ele não se volta contra a humanidade por causa de uma aparente decepção. Não. Mas Jesus, e você pode se colocar de pé, Jesus, ele corre toda a sua carreira. E ele chega naquela cruz. E lá no alto da cruz ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe que palavra mais derrotada é essa na boca de Jesus? Isso pode trazer confusão para muita gente. Por que Jesus diz, Deus meu, por que me desamparaste? Que bela hora para Deus abandonar Jesus. Aquela aparente derrota, na verdade, era a vitória de Jesus na cruz. Porque se Jesus estava se sentindo desamparado, é porque ele estava provando do poder do pecado. O pecado que um dia fez a separação do homem com a humanidade. Naquele momento onde Jesus chama o seu Pai de Deus e não percebe mais a presença do seu Pai e diz, Deus meu, por que me desamparaste? É porque Jesus estava provando do pecado. Mas não era do pecado dele, era o do meu, era o do seu, de todo aquele povo, de quem ainda não recebeu Jesus. Naquele momento, naquela cruz, Jesus estava cumprindo a sua carreira. Era naquele momento de desamparo que ele estava sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 11, vai dizer que ele viu
o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. Ele viu o fruto de ter sido traído e não ter sido revidado. Ele viu o fruto de ver uma multidão sendo ingrata a ele, mas um dia podendo ser chamada de filhos de Deus. Ele viu eu, você, a nossa família rendida aos pés dele, hoje adorando e dizendo: Santo, Santo, Santo. Aleluia. E o que eu quero dizer, querido, para você nessa noite é que você se entrou aqui nessa noite invalidado, incapacitado, porque alguma ofensa te paralisou no meio do caminho. Eu declaro sobre a sua vida um novo tempo, um tempo de recomeço. Sabe, talvez alguma pessoa da comunidade da fé, algum líder daqui ou de outra igreja, quem sabe, talvez lançou uma palavra e aquilo te feriu e você deixou entrar no seu coração. Eu quero dizer para você, no reino de Deus, de acordo com a justiça de Deus, nós não consideramos essas coisas, porque maior é o propósito, maior e melhor é correr a carreira que nos está proposta. Então não deixa o diabo colocar nada no seu coração que possa te parar, te entristecer, te frustrar, porque não foi ele que te deu a alegria e não é ele que pode tirar a alegria de você. Não foi o diabo que te deu paz, então não é ele que pode tirar a paz de você. E se você tem chegado aqui triste, cabisbaixo, porque algum familiar seu te feriu, te disse uma palavra que não caiu bem para você, eu quero dizer, meu irmão, que a graça do Senhor está sobre a sua vida, para trazer cura, para trazer bálsamo aos seus sentimentos, à sua mente, à sua alma. Aleluia, aleluia. Vamos orar, erga as suas mãos. Você pode orar um pouco em outras línguas. Pode orar um pouco, ore mais alto, ore mais alto. Oh, deixa o Espírito Santo se mover aqui nesse lugar. Deixa o Espírito Santo se mover aqui nesse lugar, porque o Espírito Santo, ele está indo ao encontro de corações nesse momento, trazendo cura, 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 cura. Cura nos sentimentos, cura nas emoções, habilitação, força para liberar perdão, para liberar perdão. Nenhuma ofensa vai te paralisar, nenhuma ofensa vai te paralisar. Não, não, corra a carreira que está proposta e olhe atentamente para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Eu te agradeço, Pai, porque nós não estamos sozinhos, mas Jesus liberou o Espírito Santo sobre as nossas vidas, e é por isso que oramos nessa hora e declaramos que nenhuma circunstância, que nenhuma ofensa, que nenhum dia mau vai nos mover dessa posição que nós estamos no teu reino, mas nós teremos, por motivo de grande alegria, o passarmos pelas provações, porque sairemos do outro lado aperfeiçoados, maduros, edificados, aprovados por ti, para o nosso propósito, para correr a carreira. Obrigado, Pai, obrigado, Pai. Não será em vão, não será em vão, mas operará em nós um grande peso de glória, um grande peso de glória. Não considere essa leve e momentânea aflição
porque ela produzirá em nós grande peso de glória. Aleluia, aleluia. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.